Olá a todos. Eu sou o Dr. Miguel Silva e é com imensa satisfação que hoje, no meu canal Fonte de Sabedoria, vos convido a mergulhar num tema de vital importância para a nossa saúde e qualidade de vida: o sono. Com 35 anos de dedicação ininterrupta à clínica neurológica, testemunhei em primeira mão a devastação que a privação do sono pode causar, gravada nos rostos exaustos e nas histórias de sofrimento que se cruzaram no meu consultório. Este artigo não é apenas uma partilha de informação, é um convite a uma jornada de redescoberta do sono, um guia minucioso para desvendar as complexidades da insônia e pavimentar o caminho para noites verdadeiramente restauradoras, livres da dependência medicamentosa. A memória da minha própria mãe, uma figura central na minha vida, é um catalisador poderoso para a minha paixão por este campo. Desde a minha infância, observei-a lutar noite após noite contra um inimigo invisível, o sono que teimava em não chegar. As luzes acesas no seu quarto, visíveis através da fresta da porta nas madrugadas silenciosas, eram para mim um símbolo pungente de solidão e de uma batalha travada em silêncio. No dia seguinte, a imagem do seu corpo arrastado, do rosto inchado e marcado pela exaustão, era um espetáculo doloroso para um filho. Sentia-me impotente, triste, e foi essa experiência que moldou a minha escolha profissional. Após concluir a faculdade de medicina, abracei a neurologia com a firme convicção de que desvendaria os mistérios da relação entre o cérebro e o sono, determinado a encontrar soluções que permitissem aos nossos idosos, à semelhança da minha mãe, desfrutar de um sono profundo e reparador, sem a necessidade de recorrer a pilhas de comprimidos. Os anos que se seguiram foram preenchidos com inúmeras horas de investigação exaustiva, de estudo aprofundado da medicina do sono e de acompanhamento de pacientes. Hoje, na minha clínica de neurologia, recebo diariamente um número significativo de idosos que enfrentam desafios semelhantes aos da minha mãe. Este artigo é, portanto, uma homenagem a todos aqueles que partilham a minha preocupação, seja por se inquietarem com o sono dos seus pais ou por eles próprios serem vítimas da insônia. A minha promessa é combinar o rigor do conhecimento neurocientífico com abordagens práticas e acessíveis, para vos guiar passo a passo no caminho para um sono natural e verdadeiramente rejuvenescedor, sem a necessidade de intervenção farmacológica. Se estiverem dispostos a dedicar o vosso tempo a esta leitura e a integrar estas estratégias no vosso cotidiano, tenho plena convicção de que vocês, ou os vossos entes queridos, poderão libertar-se das amarras da medicação e abraçar noites de sono tranquilo e ininterrupto. O envelhecimento e a resignificação da arquitetura do sono. É crucial iniciar esta discussão com um entendimento fundamental. O envelhecimento traz consigo uma reconfiguração natural da nossa arquitetura do sono. Um sono mais leve, fragmentado ou com menos fases de sono profundo não é, por si só, um sinal de doença ou de disfunção. É uma adaptação fisiológica. O nosso corpo evolui e o padrão do nosso sono acompanha essas transformações. A nossa responsabilidade, portanto, não é lutar contra essa mudança, mas sim estabelecer novos hábitos e rotinas de sono que estejam alinhados com a nossa condição física atual. Já não procuramos o ideal de 8 horas de sono profundo, contínuo e ininterrupto, que talvez fosse característico dos nossos 20 e 30 anos. A sabedoria reside em ajustar as nossas expectativas e os nossos comportamentos de sono de acordo com as necessidades do nosso corpo neste momento da vida. Em vez de uma batalha contra o sono, que muitas vezes resulta em frustração e ansiedade, devemos adotar uma abordagem mais gentil e estratégica, preparando o nosso corpo e a nossa mente para aceitar o sono de forma natural. Esta é a essência da mensagem que vos quero transmitir hoje: cultivar o sono em vez de o forçar. Os perigos ocultos da medicação e do álcool. Um alerta do neurologista. A busca desesperada por uma solução rápida para a insônia leva muitos a recorrerem a comprimidos para dormir, transformando-os num hábito diário. Contudo, como neurologista com décadas de experiência, sinto-me na obrigação de vos alertar para os efeitos adversos significativos que estes medicamentos podem ter no nosso organismo, com particular impacto no cérebro e no sistema nervoso. E desce o preço da inibição cerebral, memória e função cognitiva. O impacto mais insidioso e prejudicial da maioria dos comprimidos para dormir reside na sua capacidade de aumentar a função inibitória do cérebro, forçando-o a um estado de desligamento. Inicialmente, a sensação de adormecer rapidamente e ter algumas horas de sono, mesmo que superficial,
pode parecer um alívio. No entanto, o uso prolongado e contínuo destas substâncias conduz a uma diminuição progressiva da atividade neural. O hipocampo, a região cerebral crucial para a formação e recuperação da memória de curto prazo, é particularmente afetado, tornando-se embotado. É por esta razão que muitos dos meus pacientes, especialmente os idosos, se queixam frequentemente de lapsos de memória, de esquecerem o que acabaram de dizer ou de se perderem no meio de uma conversa. Estes são, infelizmente, efeitos secundários comuns e preocupantes da medicação. A ilusão de um sono rápido esconde o custo de uma memória comprometida e de uma clareza mental diminuída. 2. A armadilha da tolerância e da dependência. O cérebro humano é um órgão notável pela sua capacidade de adaptação. Com o tempo, esta adaptabilidade transforma-se numa armadilha no contexto dos comprimidos para dormir. Desenvolve-se a tolerância. O mesmo medicamento, na mesma dose, torna-se progressivamente menos eficaz para induzir o sono, exigindo doses cada vez mais elevadas para alcançar o efeito desejado. Esta escalada leva inevitavelmente à busca por medicamentos mais potentes, culminando na formação de uma dependência física e psicológica. A afirmação "não consigo dormir sem medicação" deixa de ser uma queixa para se tornar uma realidade inquestionável, aprisionando o indivíduo num ciclo vicioso de dependência. Sen. O silencioso perigo das quedas. Risco para os idosos. Este é um ponto que me preocupa profundamente, especialmente na população idosa. Os comprimidos para dormir exercem uma ação inibitória sobre o cerebelo, a parte do cérebro responsável pela coordenação e pelo equilíbrio, e, simultaneamente, diminuem a velocidade de reação muscular. Relatórios médicos em Portugal e noutros países indicam uma correlação preocupante entre o uso de comprimidos para dormir e a incidência de quedas em idosos, particularmente aqueles que se levantam durante a noite para ir à casa de banho. Uma queda, aparentemente inofensiva, pode ter consequências devastadoras: fraturas da anca, lesões na cabeça, incluindo hemorragias cerebrais e concussões. Estes são riscos extremamente elevados e perigosos para os nossos idosos. Por isso, insisto sempre, os comprimidos para dormir devem ser encarados como um recurso de emergência, uma ferramenta para lidar com períodos de estresse extremo e agudo, e não como uma solução permanente ou um pilar do cotidiano. Além da medicação, existe outra substância amplamente utilizada, e muitas vezes mal compreendida, no seu papel no sono: o álcool. Em Portugal, a cultura de um copo de vinho ao jantar ou uma bebida antes de deitar, na crença de que ajuda a relaxar e a adormecer, é comum. No entanto, é fundamental desmistificar essa crença. O álcool não é um aliado do sono. Pelo contrário, é um dos maiores sabotadores da sua qualidade. Inicialmente, o álcool pode de facto induzir uma sensação de sonolência, pois atua como um depressor do sistema nervoso central, inibindo temporariamente a atividade do córtex cerebral. Contudo, este efeito é efêmero. Após algumas horas, à medida que o álcool é metabolizado e decomposto no fígado, o corpo experimenta um efeito de ressaca paradoxal, caracterizado por uma excitação dos nervos sensoriais. O resultado é um sono fragmentado, com múltiplos despertares noturnos. Estes despertares são frequentemente acompanhados de sensações desagradáveis, como sudorese, calor excessivo, necessidade frequente de urinar e palpitações cardíacas. Se este padrão de sono interrompido se tornar crônico, o nosso cérebro esquece como atingir e manter as fases de sono profundo e reparador. É por isso que, mesmo após uma noite de sono aparentemente longa, induzida pelo álcool, a pessoa acorda com uma sensação de tontura, de não ter descansado verdadeiramente, e mais cansada do que antes. Adicionalmente, o álcool interfere drasticamente com o sono REM, Rapid Eye Movement, uma fase crucial para a consolidação da memória, o processamento emocional e a recuperação psicológica. A supressão do sono REM está associada a um aumento do risco de depressão, ansiedade e déficits cognitivos. Em Portugal, tenho observado em muitos dos meus pacientes idosos que o consumo regular de álcool à noite se traduz num declínio acentuado da memória e numa maior instabilidade emocional. O ponto mais preocupante, no entanto, é a facilidade com que o álcool pode levar à dependência, talvez até mais rapidamente do que os comprimidos para dormir. Começa com apenas um copo para relaxar, mas rapidamente se transforma em 2, depois 3, criando um ciclo vicioso onde o sono se torna inconcebível sem a ingestão de álcool. Por estas razões, reitero, o álcool não é um amigo, mas um inimigo do sono.
Longe de ajudar a adormecer ou a recuperar, ele apenas aprofunda a fadiga e fragiliza a saúde. O caminho para o sono natural. 9 estratégias comprovadas pela neurociência. Uma vez que é imperativo evitar a medicação e o álcool para um sono verdadeiramente saudável, devemos abraçar metodologias que trabalham em harmonia com os processos naturais do nosso corpo. De seguida, partilharei convosco, com base na minha experiência neurológica, 9 estratégias práticas e eficazes, detalhadas passo a passo. 1. A poderosa respiração 4-7-8, o interruptor da calma. Esta técnica, popularizada pelo Dr. Andrew Weil, um pioneiro na medicina integrativa, é um instrumento notavelmente eficaz para modular o sistema nervoso autônomo, diminuir os níveis de estresse e induzir um profundo estado de relaxamento. A sua simplicidade esconde um poder imenso. Posicionamento. Coloque a ponta da sua língua na parte de trás dos seus dentes incisivos superiores, mantendo-a aí durante todo o exercício. Inspiração. Inspire profunda e silenciosamente pelo nariz, contando mentalmente até 4. Retenção. Prenda a respiração, contando mentalmente até 7, permitindo que os pulmões realizem uma troca de oxigênio completa e profunda. Expiração. Expire lentamente e completamente pela boca, emitindo um suave som de sopro, durante 8 segundos. Recomendo a realização de 3 ciclos completos deste exercício, numa divisão com pouca luz, pouco antes de se deitar. O princípio neurofisiológico subjacente é o seguinte: ao controlar intencionalmente a respiração de forma tão específica, estamos a ativar forçadamente o sistema nervoso parasimpático, responsável pelo descanso e digestão, e a atenuar a resposta do sistema nervoso simpático, associado ao luta ou fuga e à ansiedade. Muitos dos meus pacientes, após praticarem consistentemente esta técnica, relatam que adormecem sem sequer perceberem que completaram os exercícios. A respiração é, na sua essência, a ponte mais direta entre o nosso corpo e a nossa mente. Em vez de uma luta mental para adormecer, comece por preparar o seu corpo para o repouso. Uma respiração consciente e controlada é o primeiro convite para o sono. 2. O abraço do relaxamento. Relaxamento muscular progressivo de corpo inteiro. Esta técnica é um antídoto direto para a tensão física que muitas vezes impede o sono. Frequentemente, a mente não consegue desligar porque o corpo permanece num estado de alerta e contração. Para um sono verdadeiramente restaurador, é imperativo que tanto a mente quanto o corpo se sintam em paz e confortáveis. Posição inicial. Deite-se confortavelmente na cama. Progressão. Comece por tensionar firmemente os dedos dos pés durante 3 segundos, sentindo a contração, e depois relaxe-os instantaneamente e suavemente. Sequência. Continue esta progressão por todo o corpo. Músculos da barriga da perna, coxas, glúteos, abdômen, peito, ombros, braços e mãos. Para cada grupo muscular, contraia-o por aproximadamente 3 segundos e depois relaxe-o lenta e completamente, permitindo que os músculos se soltem e se tornem macios e flexíveis. Atenção facial. Dê particular atenção aos músculos do rosto, especialmente o queixo e a testa. A senhora Sofia, uma paciente da zona de Évora, partilhou que antes não se apercebia que cerrava os dentes durante o sono. Mas com esta técnica, aprendeu a relaxar o maxilar e a testa, o que lhe trouxe um alívio significativo da tensão geral. Esta técnica é de curta duração e pode ser executada deitado, o que a torna ideal para idosos. Embora possa não sentir um efeito imediato nas primeiras tentativas, com a prática regular, o seu corpo aquecerá e a sua mente acalmará. A sua experiência de sono transformar-se-á. Relaxar conscientemente cada músculo é como enviar um sinal direto ao cérebro. O ambiente é seguro, é hora de dormir. O corpo muitas vezes antecipa a necessidade de sono da mente. Ajudar o corpo a relaxar é, portanto, um atalho mais eficaz do que forçar a mente a adormecer. Zen. Descarregar a mente. A escrita terapêutica dos pensamentos claros. Uma queixa comum entre os meus pacientes é a torrente de pensamentos que inunda a mente assim que as luzes se apagam. Durante o dia, conseguem gerir as preocupações, mas à noite, a mente torna-se um palco para a amplificação de pequenos receios e ansiedades. Tentar limpar a mente à força é muitas vezes contraproducente, tornando os pensamentos ainda mais persistentes. A minha sugestão é a escrita dos pensamentos claros. Rotina noturna. Antes de se deitar, numa atmosfera tranquila, pegue num bloco de notas e numa caneta. Expressão livre. Escreva de forma breve e concisa
os pensamentos que turbilhonam na sua mente. Não se preocupe com a gramática ou a estrutura. Pode ser uma preocupação com as finanças do mês, a ansiedade com o exame do seu neto em Braga ou apenas palavras-chave soltas. O efeito catártico. Este simples ato de transcrever os pensamentos para o papel tem um efeito libertador notável. O cérebro interpreta que a questão foi processada ou registrada, aliviando a carga mental. Pós-escrita. Após escrever, coloque gentilmente o papel na sua mesa de cabeceira, interiorizando a sensação de pensarei nisto amanhã. Esta ação simbólica é poderosa para acalmar a mente e aliviar a tensão acumulada. O mantra do sono. Repetição de frases para concentração focada. Esta técnica envolve a prática de repetir mentalmente frases curtas e simples, funcionando como uma espécie de mantra auto-hipnótico. Escolha do mantra. Por exemplo, pode repetir lenta e suavemente na sua mente: estou a descansar agora, ou estou a relaxar profundamente. Mecanismo. Esta repetição monótona ajuda a interromper o fluxo incessante de pensamentos, redirecionando o cérebro para um ritmo mais simples e repetitivo. A Dona Glória, uma senhora de 70 e poucos anos de Coimbra, confessou-me que no início achou estranho, mas depois de algumas noites, essas palavras tornaram-se uma espécie de canção de embalar e ela adormecia sem sequer notar. O objetivo não é combater ou afastar os pensamentos dispersos, mas sim preencher esse espaço mental com um ritmo alternativo e tranquilizador. Ao permitir que a sua mente complexa se esvazie temporariamente, o sono torna-se um hóspede mais bem-vindo. A cesta estratégica. O poder restaurador do pequeno repouso. Na minha prática clínica em Portugal, é comum ouvir idosos afirmarem que evitam cestas a todo o custo, temendo que comprometam o sono noturno. Esta crença, contudo, é uma meia-verdade. Longe de ser um inimigo, a cesta, quando bem gerida, pode ser uma aliada poderosa para o sono noturno. A chave reside na sua duração e no seu timing. Tempo ideal. Do ponto de vista neurológico, a cesta ideal deve ocorrer antes das 15h e não exceder os 20 minutos. O perigo da cesta longa. Ultrapassar este limite de tempo pode levar o corpo a entrar em fases de sono profundo, resultando numa sensação de letargia e confusão ao acordar. Além disso, uma cesta excessivamente longa pode interferir significativamente com o impulso de sono noturno e desregular o relógio biológico. A senhora Emília, uma paciente de 74 anos de Setúbal, queixava-se de uma cabeça pesada todas as manhãs e uma sonolência avassaladora após o almoço. Sugeri-lhe que, em vez de se deitar para uma cesta prolongada, se sentasse tranquilamente numa cadeira e descansasse com os olhos fechados por 15 minutos após o almoço. Inicialmente cética, ela receava que isso dificultasse ainda mais o sono à noite. No entanto, uma semana depois, no seu regresso, ela exclamou: Doutor Silva, estou a dormir melhor à noite. Nunca pensei que um descanso tão curto durante o dia pudesse ser tão benéfico. A cesta não é apenas sobre dormir. É sobre oferecer ao cérebro e ao corpo um breve período de repouso e recuperação, recarregando as energias sem perturbar o ciclo circadiano. Leo, relaxar os olhos, acalmar a mente, exercícios oculares para o sono. Este método é particularmente útil para aqueles cuja mente, mesmo na escuridão e com os olhos fechados, permanece hiperativa e alerta. Nestas circunstâncias, um simples movimento ocular pode ser surpreendentemente eficaz para relaxar o cérebro. A técnica. Com os olhos fechados, mova lentamente os globos oculares da esquerda para a direita e depois da direita para a esquerda. A chave é a suavidade, não a força. Imagine que os seus olhos estão a seguir uma paisagem que flui lentamente. O vínculo cérebro-olhos. Os olhos estão intrinsecamente ligados aos nervos cerebrais, tornando este movimento extremamente útil para aliviar a tensão no cérebro. O princípio é, de certa forma, análogo à terapia de movimento ocular utilizada no tratamento de traumas. Sinal de repouso. Este movimento ocular serve como um sinal silencioso para o cérebro, indicando que é hora de descansar. O sono não pode ser forçado, mas pode ser convidado e acolhido. Este pequeno exercício ocular é uma forma de preparar o seu corpo para receber esse convidado. 7. O ritual sagrado da noite. Estabelecer hábitos ambientais para o sono. O sono não é um evento que se inicia no momento em que se deita na cama. A sua preparação começa muito antes, ao final do dia. A repetição consistente de hábitos estabelecidos envia sinais claros ao corpo
de que é hora de transitar para o modo de descanso. Na minha clínica, sugiro frequentemente a criação de uma rotina noturna de sono, quase um ritual. Banho de pés quente. Por volta das 9 horas da noite, mergulhe os pés em água morna por 10 minutos. O aquecimento dos pés ajuda a regular a temperatura corporal, direcionando o sangue para as extremidades e, paradoxalmente, diminuindo a temperatura central do corpo, um sinal fisiológico crucial para o sono. Aroma calmante. Aplique 1 ou 2 gotas de óleo essencial de lavanda num pano e coloque-o perto da sua almofada. A fragrância subtil da lavanda, através dos nervos olfativos, tem propriedades relaxantes e indutoras de sono. Desintoxicação digital e luminosa. Desligue a televisão e o smartphone pelo menos 30 minutos antes de dormir. Opte por candeeiros de chão ou luzes noturnas de tom quente em vez de luzes fluorescentes. A luz branca e, sobretudo, a luz azul emitida pelos ecrãs eletrônicos estimulam fortemente o cérebro e inibem a secreção de melatonina, a hormona do sono. Estes hábitos noturnos desempenham um papel vital em criar uma sensação de segurança e permissão para o cérebro e o corpo entrarem em modo de repouso. Pequenas ações, repetidas consistentemente à mesma hora, podem gerar transformações profundas na qualidade do seu sono. A partir de hoje, consagre as suas noites à preparação cuidadosa para o sono. 8. Vigilância alimentar. Corrigir hábitos que sabotam o sono. A dieta desempenha um papel subestimado, mas crucial, na qualidade do nosso sono. É imperativo monitorizar estritamente a nossa ingestão, muitas vezes inconsciente, de cafeína oculta. Muitos assumem que, ao evitar o café, estão seguros. No entanto, os idosos, em particular, metabolizam a cafeína mais lentamente, e os seus efeitos podem persistir no corpo por até 8 a 10 horas. Chá preto, chá verde, chá oolong, chocolate e até alguns medicamentos para constipação ou analgésicos contêm cafeína e podem perturbar gravemente o sono noturno. A minha recomendação é evitar estritamente qualquer bebida com cafeína após as 14h. Jantar leve. Evite refeições pesadas e volumosas à noite. Um processo digestivo ativo mantém o cérebro em estado de alerta e pode levar a despertares noturnos frequentes. Opte por alimentos leves, como papas mornas ou acompanhamentos suaves, para garantir o conforto gástrico. O que comemos e bebemos é um fator determinante para um bom sono. A partir de hoje, analise criticamente a sua ingestão de cafeína, a sua medicação e os horários das suas refeições. Uma pequena correção pode desbloquear a porta para um sono profundo e ininterrupto. Ter a atitude em relação ao sono, cultivar em vez de forçar. O nono e último ponto, mas talvez o mais fundamental, reside na nossa própria atitude em relação ao sono. Muitos abordam o sono como se fosse um exame, sentindo uma pressão imensa para ter de dormir porque há compromissos importantes no dia seguinte. Esta mentalidade, ironicamente, ativa o sistema de estresse do cérebro, tornando-o mais alerta e dificultando o adormecer. A lição da cultivação. O sono não é algo que se possa forçar, é algo que se cultiva, que se nutre. Nos pacientes que recebo na minha clínica de neurologia em Portugal, é comum ouvir a queixa de que, mal se deitam, começam a verificar as horas no relógio. Nestes momentos, a minha resposta é sempre a mesma. Está tudo bem se não conseguir dormir de imediato. Apenas deitar-se e permitir que o seu corpo descanse já é uma forma de recuperação. O paradoxo do relaxamento. Esta permissão, esta descompressão da expectativa de ter de dormir, muitas vezes resulta num alívio imediato do estresse. Paradoxalmente, é precisamente nessas noites que muitos acabam por dormir profundamente. Libertar-se do fardo de ter de dormir permite que o cérebro e o corpo relaxem e se acalmem. Não podemos controlar o sono, mas podemos criar as condições para que ele chegue naturalmente. Conclusão e reflexão final. Hoje, exploramos em profundidade as raízes da insônia e um conjunto de estratégias holísticas para combater. Abordamos a poderosa técnica de respiração 478, o relaxamento muscular progressivo, os exercícios oculares, a desintoxicação digital e as necessárias correções nos hábitos alimentares. Em última análise, todos estes métodos convergem para um objetivo comum: ajudá-lo a cultivar uma atitude de paciência e confiança em relação ao sono. É imperativo que acredite na capacidade inata do seu corpo para dormir. Adormecer sem medicação não é uma quimera, é uma realidade alcançável, como testemunhei em inúmeros pacientes. Você também é absolutamente capaz de o fazer. Pare,
a partir de hoje, de lutar contra o sono. Em vez disso, relaxe, confie no processo e espere por ele. É nessa espera serena, nessa rendição gentil, que as suas noites e, consequentemente, os seus dias se transformarão. Agradeço profundamente a vossa atenção e o vosso tempo dedicado a este programa. Se este vídeo contribuiu para a vossa compreensão e para a proteção do vosso sono e do sono dos vossos entes queridos, peço que subscrevam o meu canal, deixem o vosso gosto e ativem as notificações. O vosso apoio é fundamental para que esta mensagem possa alcançar mais pessoas, proporcionando-lhes o dom de noites tranquilas e restauradoras. Até a próxima e que tenham todos uma noite de sono abençoada.